Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos às nossas atividades, terminando a nossa semana, né? Hoje é sexta-feira, dia 23, certo? Então, vamos lá, vamos pegar o livro 7, na página 39, tá? Essa página aqui, onde tem o Saci Pererê. Nós fizemos até aqui já, então vamos agora para essa página 39. Coloquem a data, né? Dia 23/10. E aqui, logo de início, tem uma lendazinha, né? Do Saci Pererê. Bem pequenininha. Então, a Pro vai ler, tá? Então, é o título. O Saci Pererê. Se o Curupira é o protetor da floresta, o Saci Pererê é o rei da travessura. Por ser muito moleque, ele sempre causa muitos transtornos. Faz o feijão queimar na panela, esconde os objetos dos seus donos, azeda o leite fervido, salga a comida, solta os animais do curral e assusta as galinhas. Olha que moleque danado. Depois, diverte-se dando boas gargalhadas, até desaparecer em um redemoinho de vento. Dizem que ele vive nas matas do Brasil e tem a pele mais negra do que o carvão, que assobia pelos campos, pulando em uma perna só. É muito levado esse menino, mas malvado dizem que ele não é. Então, aqui é um texto falando um pouquinho sobre as travessuras do Saci, né? Nós vimos que o Curupira também é um moleque danado, mas ele é o protetor da floresta, né? Ele protege os animais dos caçadores, né? Daquelas pessoas que querem cortar as árvores, destruir a natureza, né? O Saci Pererê diz também a lenda que ele é um moleque muito danado, né? Ele adora fazer essas travessuras, mas ele também ajuda a proteger os animais, a floresta, tá? Ele também gosta muito da natureza, então ele ajuda a proteger também, tá bom? É que fala na roda de conversa, né? Aí tá falando assim, ó. Você concorda com o texto que diz que o Saci é só levado e não malvado? Você acha que ele é malvado? Vocês acham que eles são malvados? Que ele é malvado? Eu não sei, eu acho que ele não é malvado. Ele gosta, é aquele moleque danado que adora fazer travessuras, né? Deixa as pessoas doidas, de cabelo em pé. Mas ele não é malvado, ele não faz por maldade. Ele gosta de se divertir e ver os outros doidinhos com as coisas que ele faz, né? Bom, essa é a minha opinião. E a de vocês? O que vocês acham? Que ele é só levado e não é malvado, ou ele é malvado também? Se vocês acham que ele é malvado, por que ele é malvado? Ou por que ele não é malvado? Eu, na minha opinião, eu acho que ele só gosta de ver o desespero dos outros, ficando doidinho com as travessuras que ele faz. É a minha opinião, né? Aí no B, tá perguntando assim: o Saci existe de verdade ou somente na imaginação do povo? Lembra que eu falei? O que é uma lenda? Uma lenda é uma história que alguém há muito tempo atrás contou e foi passando, contou para um, esse um contou para o outro, esse outro contou para o outro e foi indo. E quem conta um conto aumenta um ponto. Olha um ditado popular, né? Ou seja, alguém conta uma história para mim de um jeito, eu escutei. Aí eu vou contar para alguém, eu sempre vou modificar alguma coisa. Por isso que ele se torna uma lenda, né? Que nem inventaram esse negócio do Saci, do Curupira,
curupira, do boitatá, lobisomem, né? São tudo crendices, tá bom? Então, o Saci não existe de verdade. Ele é uma lenda, faz parte da imaginação do povo. Talvez há muitos anos atrás, que a gente não tinha toda essa tecnologia, o pessoal vivia muito no mato, né? Muito no meio do mato, tinha muita floresta, muitas árvores, muitas coisas. E dependendo do que acontecia, eles foram inventando, né? Que alguém tinha feito aquilo, aí alguém falou, pode ser um Saci Pererê, e isso foi vindo, foi vindo, foi vindo. E acabou chegando até nós, tá bom? Aí aqui no C está falando assim, como é apresentado o Saci e o que ele gosta de fazer? Como é apresentado, ou seja, como o Saci é apresentado? Pelo esse texto, fala que o Saci ele vive nas matas do Brasil e tem a pele mais negra do que um carvão, ou seja, ele é bem pretinho, né? E o que ele gosta de fazer? Ele gosta de fazer travessuras, fazer o feijão queimar, o leite azedar, esconder os objetos. É isso que ele gosta de fazer, travessuras, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos virar. Essa daqui é legal, página 40. Aqui tá falando assim, ó. O Saci passou pelo sítio do seu Celso. E veja só o que ele fez. Assustou os animais e escondeu 7 objetos da casa. Encontre-os e depois escreva o nome de cada um deles. Então é o seguinte, nessa imagem tem 7 objetos que o Saci escondeu, ou seja, era para ficar lá dentro da casa. Aí ele pegou esses 7 objetos e escondeu aqui fora. Achem esses 7 objetos, circule, eu faço um X e escrevo o nome desses objetos aqui embaixo. Gente, todos os nomes desses objetos vocês têm condições de escrever sozinhos. Então tem que pensar. Tem um pouco mais de dificuldade, pega lá o silabário, vai pensando. Quando a gente escreve a palavra, a gente pensa na palavra, que nem vamos supor, ó, caderno, K, vou escrever K primeiro, é da família do cacocu, K, der, é o D, né? Cader, que letrinha eu coloco para formar der? O E. E depois quem vem? Caderno, sílaba por sílaba. Eu escrevo elas juntinhas, tá? E formei a palavra, certo? Então, é encontrar, circular ou marcar X e escrever aqui embaixo o nome delas, tá bom? Vira. Aí agora aqui, deixa só compartilhar um pouquinho, só para lembrar vocês sobre a família do cacocu. Lembra? Nós já vimos, a gente viu isso desde lá do começo do ano, a Pro já tinha contado a história, né? Opa, peraí. K. É que eu falo, gente? Não, né? Mas tem gente que ainda fala. Se. Vamos colocar o cão aqui. Ou seja, olha, essa família eu já contei a história. Todos eles viviam juntos, né? O que aconteceu? Esses dois aqui, deixa eu ver se dá para colocar. Não sei se vai dar, se eu consigo fazer isso aqui. Todos ficaram verde, não. Eu não quero que todos fiquem verde, deixa preto mesmo. Esses dois aqui eram muito briguentos, viviam arrumando confusão. Faziam fofoca, estavam sempre discutindo. O que aconteceu?
Eles fizeram uma reunião e expulsaram os dois da família. Ou seja, eles perderam o som que eles tinham, né? Antes era K, Q, Ki, Cocô. Não é mais. Nunca mais voltou a ser o que e o que. Qual é o som deles? De C e de Si. Foi de propósito, foi para confundir, porque o som de C e Si, ele tem o mesmo som da família do S. Sa, Se, Si, So, Su, né? O som do C e o Si ficou igual da família do S. Então, algumas palavras eu escrevo com C de casa, né? O C e o Si, e outras eu escrevo com S. Então, quando o C estiver junto com o A, eu vou ler K. Quando o C estiver junto com o O, eu vou ler CO. Quando o C estiver junto com o U, eu vou ler CU. E com o ão, cão. Agora, quando o C, porque essa daqui é a letra C, né, gente? Quando o C estiver junto com o E, eu não posso ler que. Eu vou ler C. Não pode esquecer, gente. E quando o C estiver junto com o I, eu vou ler si. Não vou ler que. Certo? Não pode esquecer. Então, cada vez que vocês verem a letra C com o E ou a letra C com o I, eu vou ler C e si. Agora, os outros eu leio normal. K, co, cu, cão. Certo? Não pode esquecer. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando. Aqui no caso, tá falando assim. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Tem aqui primeiro, observe as palavras. Eu tenho duas palavras. Cuca e tem saci. Uma tá no quadrinho laranja, né? Laranja, vermelho. Cuca e a outra no roxinho, saci. Aqui tá falando assim, ó, dependendo da vogal que acompanha a letra C tem sons diferentes. Com as vogais A, O, I, U, que foi o que eu falei agora, ó. Deixa eu voltar lá. Ó, com as vogais A, O, I, U, eu vou ler K, Co, Cu, como cuca. E com as vogais E, I, eu vou ler C, Si, como saci. Olha só, gente, a palavra saci, nós escrevemos assim. Tá vendo como o som é igual? Ó, sa, si. Esse si tem o mesmo som da família do S. Sa, se, si, sol, su, né? Então, se por acaso eu tivesse escrito assim, ó, eu leria como? Saci, né? Mas tá errado. Eu não escrevo com S, eu escrevo com C. Por isso que algumas palavrinhas eu escrevo com S e outras com C. Tá certo? Não pode esquecer, tá? E o que tá pedindo para fazer aqui? Vamos voltar. Complete as palavras com as sílabas K, C, Si, Co ou Cu, tá? Então, ali nós temos várias palavrinhas. Vocês vão ter... Eu não vou escrever tudo, né, gente? Então, tá na hora de vocês já começarem a se virar sozinhos. Eu vejo que tem vários que conseguem, já estão lendo. Agora, tem uns que depende toda hora de alguém para estar fazendo alguma coisa. Não pode, tá? Aqui são tudo sílabas simples. Tem só uma aqui que é o do NH, mas também dá para fazer. Quando a gente não sabe, a gente pergunta a sílaba. Agora, perguntar todas que a gente já viu, né? Não dá. Então, ó, é só ler a palavrinha e ir colocando, que nem, ó, vou só dar a dica dessa primeira, tá? Tem lá um espacinho que é para completar. E depois está escrito noura, noura. Se eu colocar o K naquele espacinho, eu vou ler canoura. Existe canoura?
Não. Então, não pode ser o K. Se eu colocar a próxima qual que é? É que, gente? Não, é C. Se eu colocar o C ali, como que eu vou ler? Cenoura. Ah, agora sim. Cenoura. Existe cenoura, certo? Então, é assim que eu tenho que fazer. Umas estão no começo, outras estão no meio. Então, é só eu lendo e colocando a sílaba e tentando ler a palavra, ver se faz sentido. Se não fizer sentido, não é aquela sílaba, eu vou para outra. Beleza? Então, essa vocês vão fazer sozinhos. A próxima aqui, vocês vão procurar, essa tá fácil. Todas essas palavrinhas que estão nesses quadrinhos, aí no caça-palavra, tá bom? Mas leiam primeiro. Todas elas são com C ou Si. Então, é só ler. E assim a gente vai treinando, tá? Então, a primeira laranjinha ali, qual que é? Qual é a primeira sílaba? Do. Depois é o quê? Do quê? Não. Doce. Leu. Vai lá e procura a palavrinha. Leia a palavra e procure ela, tá? Essa daí vocês vão fazer sozinhos também, tá bom? Virando, página 42. Aí, o que está pedindo para fazer aqui? Vocês vão escolher duas palavras do exercício anterior. Anterior é esse aqui. Esse aqui do caça-palavra, tá? Escolha duas palavras e forme uma frase com cada uma delas. Até eu, porque me surda. Então, vocês vão escolher duas e fazer uma frase com cada uma dessas palavras. Bom? Então, são duas frases. Duas palavras, duas frases. Tá? E a gente para por aqui. Tá vendo que um pouquinho, como a Pro tá sendo legal? Olha, que chique, né? Tá sendo bacana. Então, a gente para por aqui. Final de semana, né? Quem está bem atrasado, dá para ir colocando um dia, né? No final de semana não fica muita lição. Então, fez as duas e acabou. Aí, agora, a gente tem a maleta, certo? Então, a Pro vai colocar uma historinha, tá? Isso eu vou compartilhar. Aí, vocês vão no caderno de português, vão escrever, colocar o cabeçalho, escrever maleta, né? Aí vão colocar o nome da história, que depois vai aparecer, e vão fazer daquela forma como pede a ficha de leitura, né? O nome da história, vocês vão escrever a parte que vocês mais gostaram e desenhar a parte que vocês mais gostaram. E depois que vocês assistirem, eu vou fazer uma perguntinha para depois vocês colocarem também, porque a historinha faz a gente pensar bastante no que está acontecendo, tá? Mas depois a gente conversa. Vamos lá? Então, vamos agora prestar atenção na historinha. É uns 7 minutinhos, tá? Mas é bonitinha a historinha. Vamos lá? Prestando atenção. O pequeno elefante teimoso. Peraí, gente. A Pro esqueceu de uma coisa. Peraí. Era só um pouquinho. Nossa, ele ficou preto. Peraí. Eu só esqueci de uma coisa. Eu vou voltar. Pronto. Elefante teimoso. O pequeno elefante teimoso. Em uma terra muito distante, vivia uma família de elefantes em uma floresta. O membro mais novo dessa família era um elefantinho muito teimoso e travesso. Um dia, quando os pais desse elefantinho estavam indo para uma caminhada, eles gritaram atrás dele: "Querido, onde está você? Venha, vamos sair para caminhar." Onde você está, filho? Vamos lá!
Em pouco tempo, o elefantinho veio ao lado deles. Mas ele não ficou com vontade de dar um passeio com seus pais. Eu não quero ir com vocês. É muito chato. Seus irmãos estão tão animados para ir com a gente. Por que você age dessa forma? Bom, eles podem ir. Sempre fazem as mesmas coisas. Ser um elefante é tão chato. Mamãe e papai elefante ficaram muito surpresos com o que o bebê disse para eles, mas não quiseram demonstrar isso. Tudo bem então. Como queira. Não saia daqui. Voltamos antes do anoitecer. Claro, como sempre. A família então deixou o bebê teimoso sozinho e foi dar um passeio. O elefantinho brincou sozinho um pouco. Mas logo ele começou a ficar entediado. E quanto mais entediado ele ficava, mais irritado ele ficava também. É muito chato ser um elefante. Eu não quero mais ser um elefante. Qual animal que eu quero ser? Naquele momento, ele viu uma gazela pulando. E decidiu que queria ser uma gazela também. Sim, quero ser uma gazela, rápida e ágil. O bebê elefante tentou copiar a gazela e começou a pular. Mas os pés dele eram grandes, se emaranharam e ele caiu. E é claro que isso doeu um pouco. Não é legal ser uma gazela. O bebê elefante começou a ir mais longe dentro da floresta. E ele chegou até uma árvore onde havia macacos brincando. Os macacos estavam pulando de um galho para o outro e estavam se divertindo muito. Então, ele pensou: os macacos se divertem muito e eu queria ser um macaco. Ele gritou para eles: Ei, macacos! Olha, eu também sou um macaco! Brinquem comigo! Os macacos pararam por um tempo e olharam para o bebê elefante. E então, todos desceram da árvore e o cercaram. Um macaco pulou no elefantinho, outro puxou a orelha, um pendurou na tromba do bebê e o último jogou um coco na cabeça do filhote. O bebê elefante estava atordoado e ele não podia fugir pulando para um galho como faziam os macacos. Eles realmente o machucaram e ele não podia brincar com eles. E finalmente, ele conseguiu se livrar dos macacos com a tromba e fugiu o mais rápido que pôde. O filhote de elefante começou a ir cada vez mais longe dentro da floresta. E dessa vez, ele viu um esquilo em uma árvore. O esquilo arrancou uma castanha do ramo e voltou para a toca dele. Que animal legal! Ele é pequeno. Ele pode entrar em qualquer lugar. Sim, eu quero ser um esquilo. O pequeno elefante tentou subir na árvore. Claro, não conseguiu. Então, o elefantinho colocou a tromba dele na toca. E o pobre esquilinho estava tão assustado que pulou o mais rápido que pôde. O filhote tentou colocar a cabeça dele dentro da toca, mas a cabeça dele ficou presa. E foi muito difícil para ele tirá-la de lá. Eu não tenho tamanho para ser um esquilo. As árvores são muito pequenas. O pequeno elefante já estava muito longe de casa. E um pouco mais adiante, ele encontrou um lindo papagaio. O papagaio estava voando de uma árvore para outra e o bebê elefante gostava de ficar olhando e chegou mais perto. Eu quero ser um papagaio. Você pode me ensinar a voar? Claro que eu te ensino! E juntos, eles foram para um alto penhasco perto de um lago. Agora olha para mim e aprenda como voar. O papagaio abriu as asas e pulou. Ele estava deslizando no céu. O filhote de elefante copiou o papagaio e desceu o penhasco. Enquanto o papagaio voava com suas asas, o pequeno elefante despencou no ar e finalmente aterrissou no lago. Felizmente, ele conseguiu sair da água e chegar à costa. Ele estava coberto de lama e o corpo dele doía inteirinho. O papagaio voou até o elefantinho. Você deveria ser mesmo quem você é. Naquele momento,
um filhote de pássaro sentado no penhasco caiu do ninho e desapareceu no lago. Em pânico, a mamãe pássaro voou para perto do filhote dela, onde ele havia desaparecido. Ela estava voando em cima da água e gritando: "Socorro! Alguém me ajude! Meu bebê está sendo afogado no lago!" O filhote de elefante entrou na água e começou a procurar a bebê passarinha com a tromba. Depois de alguns segundos, o elefantinho tirou a tromba d'água e a passarinha estava na pontinha da tromba. Ela está viva! Ela está viva! Com muito cuidado, o elefantinho colocou a passarinha no chão e a mamãe pássaro voou para perto deles. Graças a Deus você estava aqui! Se não fosse por você, ela se afogaria no lago! Ouvindo essas palavras, o elefantinho ficou muito feliz. Ele se sentiu digno e ele pensou: se eu não fosse um elefante, eu não poderia salvar essa passarinha. Eu prefiro continuar como um elefante. Já era quase de noite e o elefantinho estava muito longe de casa ainda. E estava super impaciente com isso. E na volta para casa, o pequeno elefante viu o papagaio voando no céu, o esquilo tirando a cabeça da toca, os macacos balançando de um galho para o outro. E a gazela, muito rápida, passou por ele. Mas ele não pensava em nada além do quanto ele sentia falta da família dele e do quanto os tinha deixado chateados com a sua teimosia. Tudo o que ele queria fazer agora era pedir desculpas. E aí, gente, gostaram da historinha? Como que é o nome da história mesmo? E até por esqueceu já, hein? O Pequeno Elefante Teimoso. O Pequeno Elefante Teimoso, tá? Ele não queria ser o que ele era, né? Ele achava que era muito chato ser elefante. Sempre fazia as mesmas coisas, né? Não fazia coisas diferentes. Mas será que ele aprendeu a lição? Acho que ele aprendeu a lição, né? Depois que ele passou, que ser um macaco, que ser uma gazela, que ser um papagaio, sair voando, né? A sorte que ele caiu dentro do lago, senão ele teria se esborrachado todo morrido, né? Um papagaio, um esquilo, ele não cabe dentro da toca. Já pensou? Eu quero ser um esquilo. Ele não cabe dentro da toca. Ele é grande, o elefante é grande, né? Mesmo sendo um bebê. Vocês já pensaram alguma vez em ser alguém que vocês não são? Vocês já pensaram em ser alguma outra coisa que não seja vocês mesmos? Às vezes a gente sonha, né? A gente vê esses desenhos, esses filmes de super-herói, né? Ai, que legal se eu tivesse aqueles poderes, né? Mas isso é só na imaginação. Mas de verdade, será que é legal a gente não gostar daquilo que a gente é? Eu acho que não, né, gente? Nós temos que gostar daquilo que somos, aceitar o que nós somos, né? Senão a gente acaba deixando outras pessoas magoadas, que nem o papai e a mamãe dele ficaram surpresos, né? Quando ele falou que ele não queria mais ser um elefante, que era muito chato ser um elefante. Os pais ficaram surpresos, mesmo assim deixaram ele, né? Aí ele se virou, aí ele viu tudo o que aconteceu. E aí depois ele refletiu, né? Ele achou que o que ele mais queria era voltar para casa e pedir desculpa por ter deixado os pais dele chateados. Não é verdade? Então, depois que vocês fizerem, né, escreverem, o Pequeno Elefante Teimoso, que é o título da história, depois que vocês escreverem a parte que vocês mais gostaram, fazer o desenho da parte que vocês mais gostaram, vocês vão escrever lá embaixo, né? Você já quis ser alguém que você não é? Você já teve essa vontade, já sonhou ser alguém que você não é?
Mas você acha certo não ser aquilo que você é? Quando a gente imagina, igual a Pro falou, né, de um super-herói, da gente ter poderes, né? É legal a gente sonhar, brincar, fazer de conta que tem. Mas às vezes assim, às vezes a gente conhece alguém, aquele alguém tem, às vezes até algumas coisas que nós gostaríamos de ter, aí a gente pensa assim, ó, eu gostaria tanto de ser aquele menino, aquela menina, né? Para mim ter aquilo. Já passou isso pela cabecinha de vocês? Será? Então vamos pensar um pouquinho se vocês já pensaram alguma coisa assim. E aí escreve, se nunca pensou, beleza, mas se já pensou, não é feio pensar nisso. Isso faz parte da gente, né? Às vezes a gente vê aquilo, mas a gente tem que entender que nem sempre a gente pode ter tudo. A gente pode ser outra pessoa, a gente pode ser outra coisa, né? Então a gente tem que aceitar aquilo que a gente tem, né? Principalmente quando a gente tem papai e mamãe que dá amor, dá carinho pra gente, né? Mas vamos lá, coloca lá embaixo, depois é que fez o desenho, se você já pensou em ser outra pessoa, se você já pensou em ter alguma outra coisa que é aquela. Você quis ser aquela pessoa, às vezes até pelo motivo dela ter alguma coisa que você gostaria de ter e você não tem, tá? Não precisa ser extenso não, só alguma frase, alguma coisinha, tá? Assim, eu quis ter, mas aí eu conversei com a minha mãe, ela me explicou que não é assim. Pensa um pouquinho, tá bom? É só isso, tá? Então, por hoje ficamos aqui, bem rapidinho, né? Até a historinha um pouquinho longuinha, mas eu achei bem bonitinha pra gente pensar, tá? E por que ele depois ele resolveu, ele viu que se ele não fosse quem ele era, ele não teria salvo aquela passarinha, né? Aquele passarinho que caiu do ninho. Então, ele viu como ele é importante, né? Ele viu que ele era importante do jeito que ele era, sendo um elefante. Porque se ele não fosse elefante, aquele passarinho teria morrido afogado. Então, todos nós somos importantes do jeito que nós somos, né? Ele quis procurar ser tanta coisa, quis ser uma gazela, quis ser um papagaio, quis ser macaco, mas no fim das contas, ele se deu mal em todas, né? Mas no fim das contas, ele sendo o elefante, ele salvou a vida de um outro animalzinho, né? Olha que bacana. Então a gente tem que sempre ser aquilo que a gente é, tá bom? Beijo, pessoal. Bom final de semana e até segunda, quando a gente se vê novamente, tá bom? Beijão! Tchau, tchau!